Mas tava vendo o comentário do Maximiliano falando aqui do tu. O tu também é um caso bacaníssimo, assim, bacaníssimo. É, né, usar o tu conjugando como você, né? É, e você aí no Paraná, como que você vê essa questão do tu? Tem alguém que usa tu conjugando? Porque a gente imagina assim, sul, né? Ah, é todo mundo igual Porto Alegre, todo mundo fala tu conjugando, ah, tu vais, tu queres, sei lá, uma coisa assim. Como que é aí no Paraná? Manda ver. No Paraná é mais raro usar o tu, na verdade. Algumas pessoas que usam, elas até concordam na segunda pessoa mesmo, assim, Ah, é? porque daí já é um pouco a pessoa querer demonstrar ali o conhecimento, eu acho. Ah, tá. Você E acha que é uma tentativa ali de um estatuto, né? Falar, olha, eu sei usar o tu. é, mas eu acho que é mais comum usar o você mesmo, e mas as pessoas falam mais você mesmo, não falam muito você, Ser, né? Essas enfim. variações assim. Acabam falando mais você mesmo, eu Eu acho. acho, acho que engraçado você falar assim pra pessoa se mostrar. Eu acho que o teste mais definitivo é deixar a pessoa falar. Se ela conseguir manter a conjugação do tu por, sei lá, 10 minutos de conversa, eu acredito que ela fala mesmo desse jeito. É, Porque não consegue, não mantém. Ainda mais joga um subjuntivo ali. Quero ver que ela, é. ela vai Eu continuar falando assim. eu acho que se Né? eu encarnar um português, eu acho que daí vai, mas senão senão não. Mas eu acho que mesmo no Rio Grande do Sul, acho que ele vai falar depois. Se bem que ele vai falar sobre isso. Olha só, o Gabriel falou aqui. Aqui em Manaus, se alguém usa você, parece que a pessoa tá com segundas intenções. Ah, é? Como que é isso então, Gabriel? Se a pessoa fala você, é uma Influente? coisa. Olha, eu não tinha ideia disso. Então, é porque é tu vai, tu faz, né? Conjugado como você mesmo, mas se falar você, parece que a pessoa, segunda intenção, é estranho. Engraçado. O pessoal, nossa, ó, o Jefferson entrou aqui, ó. No Rio Grande do Norte, fazemos uma distinção entre tu e você, sendo o tu bem informal e usado com amigos, primos, pessoas da mesma idade. Já o você é usado com estranhos ou quando não queremos ser muito informal. Caramba, essa é uma diferença de Portugal, né? Portugal usa dessa forma. Interessante. Então, quando você vai numa loja, é você, agora falando pessoal, informal, é tu. Caramba. E olha, eu falei, essas coisas, por mais que você estude, você tenta ver ali, nada como experiência de pessoas pra falar sobre a própria língua, né? O que elas falam. De verdade, isso não tem preço. É a melhor forma de ver. Caramba, eu não tinha ideia. Olha, eles fazem essa distinção entre tu e você Eles falam igualzinho em Portugal, igualzinho. igual em Portugal, como estou sendo mais Informal, informal. né? É, tanto que, Informal. imagina, falar isso na sala de aula com o professor era um absurdo. Teve aluno que eu já vi ele tomar um esporro, né? É que brasileiro, como a gente, como assim, sem ter a questão geográfica, eles davam, eu não usava, não uso tu, né? Mas assim, eles já perdoavam um pouco mais, vamos dizer assim. Porque falar, pô, tudo Uhum. bem, eles não estão a par de todo o código daqui da região, mas se um português metia um tu ou sei lá, ai, mas é que, não, uma forma muito informal, assim, de falar, o diz, sei lá, diz, fala muito diz, né? Então diz, aí pra pessoa falar, tipo, pra ela falar alguma coisa, né? E aí se mandava uma coisa dessa que diz é a conjugação do tu, né? Aí o professor ficava bem irado. Aí falava, não, aqui é professor doutor ou estor, né? Que é professor doutor e às vezes fica estor. Mas falou estor. Bem que eles às vezes concordam na segunda pessoa, mas omitem o tu, né? Eles não falam às vezes para não ser tão informal. Então eles conjugam o verbo na segunda, mas omitem o sujeito. O que é engraçado é que, na verdade, Portugal, ele tem a tendência de omitir o sujeito em vários casos que no português brasileiro a gente não faz. Por quê? Porque a marcação do sujeito dá pra ser feita, dá pra ser identificada no verbo, né? Como a gente reduz praticamente a três formas verbais, né? Então tem o eu, tem o a gente, você, ele, ela. Ou seja, Eu adoro aqui, a ó, gente. tudo com a mesma, Muito tudo com a bom. mesma conjugação, exato, tudo com a mesma conjugação. E aí tem o eles e elas ali, vocês, que vem a terceira. Então, assim, pra gente identificar por exemplo, se eu disser, sei lá, fez muita falta. Você fez muita falta, ele, ela, aquilo. E fica, essa marcação fica menos interessante. Então, assim, a gente tem que seguir o princípio da economia linguística, mas preservando sempre a ideia de que tem que ser entendido. Então, o que eu já li e estudei sobre isso é que, para garantir a marcação, para garantir o entendimento, a marcação do sujeito, para mim, no português brasileiro, é muito mais presente. Então, eu vou quase sempre usar o você, enquanto que em português de Portugal, eles vão, assim, muitas vezes tirar o tu. Não vão precisar ficar marcando o tu, porque a conjugação já fala, né? E aí essa é uma diferença muito gritante, assim, por exemplo, principalmente quando eu faço tradução de texto. Ah, como que é essa fala, sei lá, em português? Aí a pessoa fala o hispanohablante também, que tem essa questão igual de Portugal, que não precisa marcar o tu, os tetos, sei lá, qualquer coisa assim, ele
sempre omite, tem a tendência de omitir. Aí fala, ó, português brasileiro a gente tira, a gente põe, quer dizer, a gente marca o você, isso vai soar mais natural. Se a gente falar você faz, não faz, sei lá. É estranho, assim, fica até. É difícil, realmente, porque tem, sempre tem muita variação, né? Sim, Demais, não tem assim. como. É, por exemplo, você mesmo falou, tem contexto que você vai falar mais ou menos, vai ter, né, você falar com seu pai, tem a tendência de você falar de uma forma, você falar com amigos que você conheceu em São Paulo, você vai falar de outro jeito, né? Então, isso tudo tem a ver com a fluência na língua, saber adaptar seu discurso pro interlocutor, né? Saber quando que, igual o pessoal falou aqui no comentário, por exemplo, que eles usam você quando tá falando com pessoas de outro estado, assim. Eles sabem, ó, o Gabriel falou aqui que em Manaus, você é meio estranho, né? Falar com uma pessoa próxima, então ele fala você mais quando fala com alguém de outro estado. Então mostra essa fluência, né? Tipo, ah, tô falando com outra pessoa que provavelmente não usa tudo da mesma forma que eu, então eu mando você que é mais certeza, que vai ser mais certeiro, né? Vai acertar na execução, na comunicação ali. Então tem que usar o que tá ao dispor e que tá adaptado para aquele contexto de linguístico, né? De comunicação. Tem uma coisa que eu não sei se talvez. Eu acho que ele não vai falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa meio específica. É. Mas não sei se em São Paulo também acontece isso, mas no Sul eu percebo que, às vezes, quando você vai se referir diretamente a alguém mais velho, a gente não fala nem você, nem tu, e nem. Às vezes tem gente que diz senhora, senhora e senhora. Eu não tenho tanto costume assim. Então a gente se refere à pessoa usando o título. Por Ah, sim, exemplo, sim. falava É. assim com a minha avózinha, falava: "Vó, a avó não vai fazer tal coisa", Sim, sabe, sim. tipo, em vez de como se fosse uma outra pessoa, né, como se fosse uma Exato, terceira é. pessoa. A gente fala assim, eu percebo que os meus primos também falam assim, e é uma coisa daqui, talvez. Eu não sei, porque eu já, assim, isso eu realmente não estudei, então agora vai ser chutômetro e impressão pessoal. Por exemplo, em Portugal, para marcar essa separação, é muito comum falar com o professor como o professor. Então fala, ah, o professor pode explicar de novo, o professor sabe dizer, enfim, Diretamente, né. então, esse distanciamento, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, nesse caso não é distanciamento, né? E eu confesso que já vi famílias próximas de mim, da mesma região que eu, falar, ah, a avó sabe fazer isso aqui. Eu acho estranhíssimo, porque pra mim é, sabe, mais vó mesmo, tem que ser uma coisa mais direta, porque falar avó parece, até meu pai mesmo, acho que se refere a mãe dele como a mãe, por exemplo. E eu acho bizarro, assim. Falar, a mãe sabe dizer Mas isso, só. é, Aham, exatamente. Eu eu acho que acho então é uma bizarro. coisa de São Paulo e do Sul. Porque São Paulo compartilha várias coisas com a gente, né? Ih, Então acho a que gente deve tá do ser ladinho. coisa da imigração italiana, talvez. Será? É, então. E meu italiano é muito Ah, básico pra falar se tem referência ou não. eu acho que eu tenho essa, eu acho, não vou dizer que é teoria, mas eu tenho Ah, é? algumas, algumas